Olá! No mês de setembro existe a campanha Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, algo que infelizmente pouco se fala e talvez por isso que ele acontece no plano concreto, no plano real, numa incidência ainda muito grande, porque é um tabu falar de suicídio, é um tabu assumir que a grande maioria das pessoas, de alguma forma, pensam neste tema. Esse tema é um tema que visita muito todos nós, em várias situações da vida. E, na realidade, faz parte do próprio existir. Porque, no fundo, saber que você pode eliminar a si mesmo, ter o poder de fazer o autoextermínio, é um sentimento de total liberdade. É a mais pura liberdade que alguém pode ter. Liberdade sobre a sua própria vida biológica. Com relação à anímica espiritual, nem tanto, porque a gente não sabe, né, o que acontece, se é que acontece, nesta dimensão. Dentro do ponto de vista da psicologia junguiana, nós acreditamos ou torcemos para que exista essa continuidade da vida anímica espiritual. Porém, o suicídio, de fato, ele é muito presente na imaginação de todas as pessoas. Nós temos alguns dados interessantes. As mulheres pensam no suicídio de 5 a 6 vezes mais do que os homens, mas eles cometem de 2 a 3 vezes mais do que as mulheres, né? Porque, na realidade, ela tem o logos como uma representação de masculino interno, que o Jung chama de ânimos, que de alguma maneira refreia e faz ela refletir. E o homem tem o eros, tem ela, tem a ânima no seu mundo interno. E é nesse sentido que quando ele vem de uma forma muito mais abrupta, muito mais impulsiva, muito menos refletida e pensada. Mas, no fundo, um outro dado que eu acho importante é compreender o que significa um processo de uma análise no campo junguiano. E eu falo de uma forma meio que trickster, meio que brincalhona, mas muito verdadeira, de que um analista junguiano, ele é um papa defunto. Na verdade, ele tem a disponibilidade de atender o seu cliente olhando para ele como um futuro morto. O processo da análise é um processo de morte. Então, aquele que tem um pensamento, uma ideação suicida, quando vai para uma análise junguiana, ele está indo para um trabalho quase que homeopático, ele está indo ao encontro da própria ferida dele, porque se ele quer morrer, eu quero que ele morra. Só que eu não quero que ele morra prioritariamente de maneira concreta, literal e sim simbólica. Mas eu não descarto a possibilidade da gente chegar à conclusão que essa morte tem que ser concreta. Afinal de contas, eu estou aqui para preservar a psique, a alma, e não fazer esse movimento como o James Hillman, no livro Suicídio de Alma, já nos apontava há muito tempo, né, da medicina, que quer preservar a vida biológica a qualquer custo, matando a vida anímica e espiritual, da sociologia, que acredita que toda a causa do suicídio, Durkheim coloca isso, o próprio Marx também, de alguma maneira, fala nisso, né, como uma forma de menos-valia, uma forma de desencaixe, de anomia social. Então, esta é a causa absoluta do suicídio para esses sociólogos. Para as religiões em geral, né, porque eles querem ter eles o poder sobre a alma, então você não pode eliminar a sua vida, porque senão você destrói a sua alma. E até pouco tempo aí, o coitado suicida não tinha nenhum direito de um funeral, né, digno. Né? E, nesse sentido, para o direito, né, que também não quer ter a possibilidade de deixar o outro se
imolar, se auto-infligir, se auto-castigar, porque no fundo eles que querem criar a punição. Então vejam, se a psicologia, principalmente do campo junguiano, não acolher a alma e não querer dar condições para que esse indivíduo entre em contato com si mesmo, para entender de onde vem essa ideação, o que ele quer matar, quem ele quer matar, por que ele quer matar, para que ele quer matar. É por ele, é pelo outro, é vingança do outro, é castigo para o outro, é castigo. Castigo tem a ver com se tornar casto, vem de castidade, com ele mesmo. Nesse sentido, que a análise junguiana é, de fato, um trabalho de morte e renascimento, porque a gente tem que ajudar o indivíduo, com ideação suicida ou não, a, de alguma maneira, rever as suas crenças, seus condicionamentos, seus hábitos, suas manias, seus padrões de vício e repetição, que às vezes ele não tem nem consciência, porque está no automático. E aí a gente tem que trabalhar essas questões. E ele vai ter que morrer. Isso é metanoia. É ir além da razão. É uma conversão, onde aquele indivíduo morre para renascer um outro indivíduo, voltado por si mesmo, que faz um caminho de progressão e adaptação, mas sem deixar de visitar o seu mundo interior. Porque geralmente, quando ele só está na progressão e adaptação, com egão estruturado tal, adaptado, funcional muitas vezes, mas sem visitar o mundo interno, é que começam a vir os sintomas, as neuroses, as doenças e as ideações suicidas. É um resgate regressivo para quê? Para a alma, para a profundidade, para o inferno, para poder resgatar o sagrado em si. E o sagrado é a representação do si mesmo, na visão junguiana. Então, nesse movimento, o que nós fazemos? Primeiro, a gente tem que dar para o indivíduo as 6 direções, nos 3 eixos, né? Cartesianamente falando. O eixo temporal, para frente e para trás, qual a implicação desse suicídio no teu passado, no teu futuro? Refletir, metaforizar. Para dentro e para fora, teu mundo interno. Aonde que está teus seus sentimentos, teus desejos, teus significados, a tua profundidade interna. E o mundo externo, como é que vai ficar com a sua ausência? Como é que será a sua vida sem você? Para o mundo externo e para o mundo interno. E por fim, para o transcendente e para o imanente, trabalhando a sombra e tudo mais. E fora isso, dentro de uma visão junguiana, você vai ajudar o indivíduo a refletir na função pensamento, introvertido, extrovertidamente, buscando uma qualidade, uma lógica temporal para esse desejo. Na função sentimento, atribuindo um valor de bem-estar e mal-estar internamente, introvertidamente e externamente para o mundo. Na dimensão sensorial, como é que é isso? Né? Internamente, externamente. Como que ele imagina isso? Falar, botar, né? Pedir para ele sair, olhar a imagem dele. Né? E na dimensão intuitiva, que tem a ver com os movimentos, porque o sensorial é o plano material, terreno, e o intuitivo é o movimento. Né? É o movimento das tendências, os desdobramentos, para dentro e para fora. Então, quando a gente amplia tudo isso, a gente consegue entender onde está o desvio que o indivíduo está tendo de si mesmo. E mesmo assim, se ele chegar a essa conclusão, como por exemplo Freud deve ter chegado, não sei, o Freud cometeu um suicídio, né, que os biólogos chamam de autoeutanásia, mas ele tomou uma overdose de morfina porque ele não suportava mais aquela vida, se destruindo por um câncer que estava destruindo ele, né? Não suportava mais aquela condição que ele estava vivendo e resolveu acabar. É um ato de liberdade, né? E aí, tá errado? Tá certo? Quem somos nós? Porque a gente não atende o suicídio, a gente atende o indivíduo que tem uma ideação suicida, assim como eu não atendo um asmático. A asma, aliás, eu atendo um asmático, eu atendo o ser humano. E o que leva um indivíduo a desencadear a asma, um vitiligo, uma psoríase, uma gastrite, um câncer, é único.
é particular, é idiosincrásico, né? É a peculiaridade de cada um. Você põe 1000 indivíduos com um quadro de síndrome de Crohn, que a gente considera aí uma das mães das doenças psicossomáticas, que mata em 2 dias, apesar de que toda doença, no fundo, é psicossomática, assim como as ideações suicidas e desemprego e traição e essas coisas que repetem na vida das pessoas. Mas, na verdade, né, você vai botar 1000 indivíduos com síndrome de Crohn, cada um tem lá a sua psicodinâmica, o seu eixo, né, de transcendência, de possibilidade de autoconhecimento através daquele sintoma que, no fundo, é parecido para todo mundo, porém, a causa da doença é única. E é no ser humano que a gente vai trabalhar. De que jeito? Falando, conversando, tentando compreender. Na realidade, este mundo que nós estamos vivendo, com tanta iniquidade, com tanta desigualdade, com tanta perversão, com tanta polaridade, com ódio, né? Com situações de conflito, com desamparo, com falta de empatia, muitas vezes é a maneira com que o indivíduo está buscando a compensação. Porque o que é a vida? A vida é a entrega contínua para a morte. Quem está mais pronto para morrer aqui e agora, está mais pronto para viver. Se eu me entrego numa leitura, se eu me entrego numa relação amorosa, se eu me entrego, né, para um trabalho, se eu me entrego para a vida, eu morro e renasço o tempo todo. É um grande engano falar que existe uma polaridade entre Eros e Thanatos. Eros e Thanatos é uma unidade inseparável. Eros e Thanatos é vida, é ligação e separação, ligação e separação. Evolução implica em desenvolvimento. Separa, morre, reúne, renasce, Eros. E assim vai. Agora, se eu vou para uma relação querendo garantias, eu não estou entregando, eu não estou amando, aí é poder, e nós estamos na dinâmica do poder. E aí, a temática do suicídio fica maior, mais evidente. Então, se a vida é Eros e Thanatos, é união e separação, é morte e renascimento, o indivíduo que não vive, ele não morre, ele não se entrega, ele não se une, não faz aconiúncio. E aí o que acontece? A psique fala, se você não está pronto para viver, você tem que estar pronto para morrer, de fato, no literal. Se você não vive para morrer, você vai ter que viver no literal. A morte, para poder encontrar a vida na alma. E esse é um dos grandes questionamentos que a gente vai fazendo. Eu sei que é um nó, essas conversas todas, mas elas te levam a reflexões muito profundas. A gente tem que acolher, encarar e não temer. Ao longo de mais de praticamente 40 anos, atendendo 40 pessoas por semana, eu tive tanta história suicida. E os parasuicidas que nem têm a consciência de que são suicidas, né, que bebe demais e pega o carro, toma overdose, tem comportamentos estranhos, anda lá com um Rolex, né, num lugar de perigo para ser assaltado, isso é um parasuicida, está cheio. Quando você dá essa consciência, a coisa ganha uma outra dimensão, né? Fica fazendo esportes absolutamente radicais e com alto risco. Tudo isso é esse parasuicida, que é muito maior e é muito menos registrado, né? Ou seja, muito menos documentado. O número é muito maior de pessoas que estão na dinâmica consciente ou inconscientemente, né? E olha, ao longo desses 40 anos atendendo tanta gente, eu sempre digo, olha, você está no lugar certo. Aqui é o lugar da morte, para encontrar a vida. Bem-vindo. E vamos ver aonde que você vai ter que morrer. Mas para você morrer, você vai ter que sair mais incomodado, mais desconfortável, mais desconstruído, para poder se autoconstruir. Porque todo o processo de cura
Não sou eu que dou. E nem poderia ser. Todo o processo de cura está no âmago, no íntimo de cada um de nós. Então, na realidade, né, vamos tentar pensar, todo ano do Setembro Amarelo, que se fala do suicídio, como uma busca de vida, uma busca de amor, de empatia, de autoconhecimento. E não ficar patologizando, metendo um monte de rótulos, criando um monte de estatística, criando um monte de coisas que tiram, de fato, a relação do indivíduo com ele mesmo. As pessoas não se conversam, as pessoas não se olham, as pessoas estão todas tomadas por um grande movimento de egoísmo miserável. Porque este sistema cria esse egoísmo miserável, com muita competição, com muito distanciamento. E a gente tem que repensar tudo isso para encontrar vida na morte e morte na vida. Porque, como eu disse, essas duas coisas são inseparáveis. Só existe vida porque existe morte. E a gente está aqui para morrer. Mas o melhor é que a gente consiga morrer vivo e saudável. Esta é a boa morte, que para os gregos era chamada de ataraxia, né? A morte daqueles que morreram vivos. Espero ter contribuído, agradeço a atenção. Visitem o site do GEP, o nosso canal do YouTube, as nossas atividades, artigos. Eu tenho certeza que tudo que a gente faz é para poder criar condições para ampliar a consciência e buscarmos, sonharmos um mundo melhor, mais humano, mais vivo e mais amoroso. Obrigado.